Nós sabemos que quanto ou quando menos nós esperarmos, se dará a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será num tempo em que talvez as pessoas já estivessem até desacreditando desta profecia, porque diz aqui que será como um relâmpago, ou seja, muito rápido, será de uma forma que não vai dar para pensar no que está acontecendo. Ninguém vai poder ter uma reação de querer fugir, diferente do que aconteceu no tempo que tomaram a cidade de Jerusalém, porque Jesus mostrou para eles que haveriam falsos profetas, falsos cristos, né? E apareceram realmente muitas pessoas dizendo que eram enviadas de Deus, ou seja, eram cristos, eram salvadores do povo israelita, do povo judeu, mas eram impostores, foram pessoas que não conseguiram salvar o povo, porque os romanos vieram e incendiaram toda a cidade, mataram muitas pessoas, fizeram muitas pessoas reféns, levaram muitas pessoas ali de Jerusalém para outros lugares, inclusive para Roma, e também derrubaram aquele templo, não ficando pedra sobre pedra, que não fosse derrubada segundo a profecia de Jesus Cristo, ou conforme a profecia de Jesus. Inclusive, se cumprindo também a questão de quando o abominável, do qual fala o profeta Daniel, estiver no lugar santo, ou seja, no lugar exato ali do Santo dos Santos, dentro do templo, onde foram feitas oferendas de animais impuros e foi totalmente desrespeitado aquele local, ateando-se fogo, aquela repartição santíssima, onde ali simbolizava a presença de Deus. Então, aquela era da lei havia terminado. Aquela era da lei, com a derrubada do templo, havia findado, e agora a graça de Jesus estava mais do que nitidamente exposta e alcançável pelo mundo, porque até mesmo tanto judeus como gregos, como estrangeiros, qualquer um que fosse de qualquer nacionalidade, poderia se achegar a Deus a partir de Jesus e a partir da esperança de Jesus, que salva, liberta, que cura, que faz maravilhas e também que transforma, principalmente a maravilha da transformação do ser humano. Não tanto as curas, milagres e tal, mas principalmente a maravilha da transformação do ser, da transformação individual, da transformação interior de cada um de nós. Essa era a primeira pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho sempre se caracterizou por uma conversão, por um rendimento a Deus, ou seja, as pessoas deveriam se render a Deus, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas más atitudes, das suas atitudes malignas, das suas atitudes erradas, se consertar, era não somente se arrepender, mas se converter, ou seja, haveria um retorno à inocência ou um retorno a uma situação, depois do arrependimento, de conserto na vida. Então as pessoas voltariam, ou se voltariam para Deus e deixariam o seu caminho ruim, o seu caminho maligno, o seu caminho que seguiriam talvez por si próprios e não pela orientação de Deus, ou não pela orientação do Evangelho, ou não pela orientação do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus. Então, fica aqui bem evidente que Jesus falou em duas situações. Primeiramente,
do período em que aconteceram aqueles sinais primordiais, de que, ou dos quais, ele estava se referindo, quando falou aqui na primeira parte, que ele estava explicando para os discípulos, quando as pedras não ficariam sobre outras pedras, mas que tudo aquilo seria destruído. Todo o templo seria destruído. E depois haveria, então, a grande tribulação, onde as pessoas passariam por grandes sofrimentos e poucos, com certeza, se salvariam, mas mesmo assim ainda não era o fim. Haveriam ainda muitos falsos cristos, muitos falsos profetas,